Senhor Jesus. Boa noite a todos, irmãos. Desculpe o mau jeito, mas eu tenho sentido muito o meu ombro e essa semana fiz o exame, o ortopedista diz que é sequela da Covid. E agora eu tenho que tomar uns remédios para ver se melhora e depois fazer fisioterapia. Então, a gente esquece quando fica com a mão solta e na tipóia fica preso, aí diminui as dores depois. Nós vamos concluir amanhã esse livro, A Nova Lei do Reino dos Céus. E nós estamos na última mensagem. E entre essa série e a próxima, que em breve chegará, nesse período de talvez um mês, os irmãos nos recomendaram um livro que ainda não chegou. Ele está no prelo, ele está na fábrica. Esse livro chama-se Sala de Guerra e é a última publicação da editora Árvore da Vida. Mas por nos amarem muito, os irmãos já dispuseram um PDF que já vai poder ser lido. Fida, vem cá, por favor. Eu tenho sido muito ajudado pelo encargo que o Fida tem. Ele sempre tem lido todas as manhãs e a gente pode depois ouvir esse alimento diário. Como ainda nós não recebemos, nós vamos ler o primeiro capítulo essa semana. Então, a partir de segunda-feira, eu vou disponibilizar em PDF para os irmãos no grupo da igreja, mas já está garantido a nossa leitura. Muito obrigado, irmão. Eu acho que todos nós devemos agradecê-lo, porque esse encargo dele tem nos renovado e nos levado à palavra. Senhor Jesus, a última mensagem desse livro, o irmão Pedro Dong, ele abordou como produzir bons frutos no reino dos céus. E ele fez um apanhado, um ruminar da primeira parte do livro de Mateus. Como nós vimos, nesse primeiro semestre, estamos concluindo a primeira parte de Mateus. E no mês que vem, vamos passar para a segunda parte. A primeira parte foca o crescimento individual de cada um. E a partir de Mateus capítulo 16, o foco é a edificação do corpo de Cristo. E ao abordar o tema dessa semana, o irmão focou nos capítulos 5, 6 e 7, que é o quê? A constituição do reino dos céus. Nós o conhecemos também como o Sermão do Monte, porque ele chamou os discípulos e ali
Ele dispensou essa rica palavra a todos nós. Então, vamos ruminar mais um pouco essa palavra. Vamos para o capítulo 5 de Mateus. A partir do 1, fala: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, no versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses humildes de espíritos, quer dizer também pobre. Nós precisamos perceber, não é difícil, que nós temos um corpo. Meu ombro está machucado, então todos veem que eu perdi a mobilidade do braço, ou está dolorido, então ele tem que ficar quieto. Nós temos um corpo. Eu olho para o Miguel e falo, é um menino. Eu olho para irmã Bia e falo, é uma senhora. E assim, cada um a gente percebe, olha a irmã Terezinha e fala, é uma anciã. Isso é fácil perceber o corpo das pessoas. Mas nós também ganhamos uma alma. Aí que reside o problema, é na nossa alma. É onde nós temos um querer muito forte, nós pensamos muitas coisas, queremos muitas coisas. Mente, vontade e emoção. Aí que está o grande problema. Hoje, antes de sair de casa, eu ali já perdi as estribeiras, com medo de um cachorro ser atropelado, ele acabou sendo atropelado, e eu perdi totalmente o equilíbrio emocional. Se eu fosse olhar para mim mesmo, o inimigo fala, você está desqualificado para falar, você não está produzindo fruto. Mas eu clamei pelo sangue do Senhor. Irmãos, a gente tem que ser pobre de espírito. O rico, ele fala, não, eu sou bom mesmo. Mas para a gente produzir fruto, a gente tem que chegar diante do Senhor com um coração vazio, para que Ele possa nos encher do seu Espírito. E se nós ainda estamos vivos hoje, é porque Ele ainda não desistiu de nós. Nós não temos que olhar o quanto nós ainda somos turrões. Nós temos que invocar o Senhor e falar, Senhor, eu quero produzir frutos no teu reino. Nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos olhar as nossas limitações. Mas nós temos que ver quem é que vai nos salvar. Senhor Jesus, no versículo 5:3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim vai seguindo as bem-aventuranças. Nós precisamos ruminar essas palavras, irmãos, porque essas palavras é que precisam dar direção ao nosso viver. Como eu falei
nós ganhamos um corpo dos nossos pais. Formou-se uma alma em nós. Mas um dia, quando eu criei que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, a palavra fala que eu fui feito filho de Deus. Os judeus, uma vez por ano, comemoravam a Páscoa. E não era fixo nos dias da semana. Era fixo no ano, no dia 14 de Nisan do calendário judeu. Mas, naquele ano, a Páscoa se deu numa sexta-feira. 14 de Nisan se deu numa sexta-feira. Aleluia. 3 dias depois, irmãos, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. É por isso que todos os domingos nós comemoramos a Páscoa. Os judeus comemoram a Páscoa uma só vez ao ano. Hoje nós podemos comemorar sempre. E é por isso que o Espírito, hoje, ele cresce em nosso espírito. O Senhor está interessado em que do nosso interior fluam rios de água viva. Não importa o quanto ainda nós somos limitados, importa é onde nós vamos nos alimentar da palavra. Como vamos nos alimentar? Em Isaías, vamos abrir lá no capítulo 57, 14, no Antigo Testamento, bem no meio da Bíblia. Profeta Isaías, logo depois de Salmos, Provérbios, os livros 57, a partir do 14. 57, 14. Fala assim: disse aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito em alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que nós possamos ter esse espírito, irmãos, de nos humilhar diante do Senhor. Porque se nós não tivermos tal disposição, o Senhor não terá caminho em nós. Ao ouvir essas palavras de Mateus, nós precisamos entender um pouco o contexto também. Ele estava dirigindo essa palavra ao povo de Israel. O Senhor Jesus veio em primeiro lugar para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os judeus, eles nunca deram muita atenção às palavras do Senhor no passado. A gente vê a história de Israel. O Senhor tira eles do Egito,
eles conquistam a Terra Santa, mas eles não permaneciam muito tempo fiel ao Senhor, logo iam após outros deuses. E quando finalmente eles se voltam ao estudo da palavra, lá na Babilônia, quando eles perderam tudo, quando eles perderam a terra prometida, quando eles perderam o templo sagrado, quando eles perderam o trono de Davi, aí eles se voltaram para a palavra. Mas, infelizmente, ficaram na letra. E aí o Senhor chama eles para o monte e começa a ajudá-los. E se a gente quer receber essa ajuda, a gente também tem que se dispor a se humilhar para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Senhor Jesus, irmãos, voltemos para Mateus 5. Logo no versículo 13, o Senhor fala para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Hoje, a gente só conhece o aspecto do sabor do sal. Antigamente, a gente conhecia outro aspecto, que era o aspecto de preservar. Quando eu era criança, morava na roça, não tinha geladeira. Aí, quando matava uma vaca, um carneiro, tinha que salgar tudo, porque não tinha geladeira. E carne estraga rápido, mas com sal, né? As cozinheiras depois tinham que cozinhar bastante para tirar o sal, para depois poder... Não era assim, Vatetê? Irmãos, o Senhor hoje, Ele quer dar sabor, Ele quer dar sentido ao nosso viver. É por isso que Ele anela ver em nós frutos do Espírito. Senhor Jesus, onde nós estamos, nós precisamos fazer diferença. Vai comer a clara de ovo sem sal, não tem gosto de nada. Põe um salzinho ali, muda. A comida salgada demais, ela também não é boa. Mas vai comer sem sal de tudo, parece que nada tem sabor. Onde nós estamos? O viver da igreja não se resume ao viver de reuniões. É o viver familiar, é o viver social. Nós temos que estudar, temos que trabalhar, mas onde nós estivermos, nós temos que ser sal, dar sabor, matar os germes. Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos incumbiu, de onde nós estivermos, sermos o sal da terra. Pode ser que o círculo de influência meu seja diferente do seu, mas não importa, cada um tem ali um círculo de influência. Tem uma família, tem um patrão, tem um empregado, não importa, um professor, um aluno.
Mas onde nós estivermos, o Senhor está falando para nós, você tem que ser sal. Você tem que dar sabor. Senhor Jesus. Versículo 14 fala, além de ser sal, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que encontram na casa. Alqueire, irmãos, é tipo um balaio, uma medida para colocar os mantimentos. Ah, mas alqueire não é medida de terra? Não, era quanto a área suficiente daquela terra que enchia o alqueire. Aí acabou. Mas imagina colocar aqui uma candeia. Eu venho com um balaio e escondo a candeia. Ninguém vai ver a luz. Então, onde nós estivermos, você pode até pensar que os outros não te estão observando, mas estão. E às vezes até falam, né? Às vezes fala positivamente, aquele irmão reúne lá com vocês, né? Outros às vezes falam, não, ei rapaz, vocês têm que dar um jeito naquele rapaz. Por quê? O mundo está nos vendo. E numa cidade pequena do tamanho da nossa, todo mundo conhece todo mundo. É fulano, filho de fulano, neto de fulano. A gente sabe. A gente conhece as famílias. Tem suas vantagens. Nós temos que aproveitar isso, irmãos. Às vezes a gente sai lá fora e vê e convive com irmãos. Eles moram numa cidade muito grande, passa às vezes a semana toda sem nem encontrar um irmão. Aqui a gente sai toda hora encontrando um irmão e pode falar, Jesus é o Senhor. Às vezes a gente está triste, o irmão chega para a gente e fala, amém, irmão, aquilo lava os pés da gente, a gente fica renovado. Nós somos a luz, nós temos a incumbência do Senhor de iluminarmos as pessoas que são ao nosso redor. Mas iluminar com o quê? É com a palavra. Senhor Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, ele nos adverte no capítulo 2, para que nós tenhamos a mesma atitude que o Senhor teve. Senhor Jesus, no Filipenses 2,5, ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, ele se humilhou por nossa causa. Nós precisamos ter essa mesma disposição, se nós quisermos produzir frutos para o Senhor. Senhor Jesus, como o Sermão do Monte, ele é bem extenso. E nós aqui
já abordamos os vários aspectos, nós não queremos entrar em ponto por ponto. Nós apenas estamos ruminando e o irmão Pedro tem nos ajudado a perceber algumas pepitas. Mateus 7,6. Desculpa, irmãos. 7,6. Isso mesmo, é que eu li o 7. 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés e voltando-se vos dilacerem. Como eu falei, nós precisamos, ao ouvir a palavra, também contextualizar. Nós não fazemos parte do povo de Israel. Nós descendemos dos gentios. Então, como igreja, hoje nós podemos falar, somos povo de Deus, mas o povo escolhido de Deus eram os judeus. Hoje, nós estamos na era da igreja. E quando completar essa era, o Senhor vai dar uma segunda chance ao seu povo escolhido, os judeus. Mas para nós entendermos de que se trata isso aí, nós precisamos ter um conhecimento um pouco lá da palavra de trás. Quando eu não vou ler agora, mas os irmãos podem depois olhar em Levítico, por exemplo, 11, 26, em Deuteronômio 14, 6, lá passa uma relação de animais limpos e animais impuros. Então, aquela lei foi dada aos judeus. Por quê? O Senhor queria conduzir o seu povo. E fala, eu vou te dar como que um corrimão, um aio. E como eu estava dizendo, eles se firmaram na letra. E o Senhor está querendo tirar eles de dentro da caixa, de dentro da letra, para eles perceberem o porquê das coisas. Senhor Jesus, no 6 fala, não deis aos cães o que é santo. Os cães, eles fazem parte do grupo de animais impuros. Para um animal ser puro na dieta judaica naquela época, ele tinha que cumprir 2 aspectos. O primeiro, ele tinha que ser um ruminante. Os animais ruminantes, eles têm vários estômagos, a saber, 4 estômagos. Quem são eles? Por exemplo, a vaca, os caprinos, os ovinos, que são as ovelhas, o alce, o veado, são todos animais que eles comem o capim e jogam para o rume. Depois, quando eles estão no momento de descanso, eles regurgitam aquele alimento e tranquilamente vai ruminando. Quem já foi na roça sabe disso.
A vaca fica ali como mascando chicletes. Crá, crá. Sabe quantas horas uma vaca rumina por dia? Em torno de 8 horas. E ali, o alimento, ele é processado, não apenas no aspecto físico, mas ali no rume, tem vida, tem bactérias que vão digerindo aquele capim, e ao misturar ali, a mastigar, aquilo vai sendo proliferado. E o último estômago dos ruminantes é semelhante ao nosso, mas vai digerir a vida que digeriu o capim. Interessante, né? Você pensar, o boi ele não consegue digerir o capim, mas é a vida que está dentro dele que digere o capim. O último estômago dele é igual ao nosso, vai comer aquelas fungos e bactérias, e principalmente bactérias que digeriram o capim. Irmãos, para o animal ser limpo, ele tinha que ruminar. O que isso representa? Nós não podemos ser igual um cachorro. Você dá um pedaço de um bicho, o cachorro, buf, 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 come. Pergunta o que comeu, se ele pudesse falar, ele fala, nem sei, gostou. Não deu nem para sentir. Nós ouvimos a palavra, depois compartilhamos. Lemos de novo. É isso que nos dá direção, irmãos. É essa palavra que nos faz puro. Mas não bastava para a lei o animal ser ruminante. Ele tinha que ter o casco fendido. Isso quer dizer, tinha que ter discernimento. Nós hoje precisamos ter discernimento com quem andamos, o que comemos, o que estamos fazendo com o nosso tempo livre. Se você está convivendo com pessoas que só fazem piadas maliciosas, no final você já está ali fazendo também as piadinhas. É óbvio que no nosso viver de trabalho, tudo, nós vamos ter que conviver com pessoas, mas onde está o nosso coração? Nós precisamos ser essas pessoas que ruminam e que têm o casco fendido. O porco tem o casco fendido, mas não rumina. Também é impuro. Tem pessoas que têm muito discernimento, sabe aonde conversar, tem uma moral muito elevada, fala, não, essa aí é uma boa companhia para os meus filhos, mas não rumina, não tem a palavra. Humanamente pode ser muito elevado. Não basta, irmão, nós precisamos ruminar a palavra do Senhor. Ruminar e ter discernimento. Senhor Jesus. Só completando, nós estamos falando aqui que o Senhor está falando para uma plateia de judeus.
Posteriormente, o Senhor deu uma visão para o apóstolo Pedro. Pedro foi aquele que primeiro pregou aos gentios na casa de Cornélio. Só que ele não queria ir lá. O judeu não queria misturar com outras pessoas. Então, o Senhor, livro de Atos, mostra que deu uma visão para Pedro, para ele viu um grande de animais, de répteis, de animais que não ruminavam, de animais que não tinham casco fendido. E o Senhor deu uma ordem para Pedro: pega, mata e come. Pedro falou: não, Senhor, não. Não, minha religião não permite. O Senhor falou: Pedro, pega, mata e come. Ou seja, o Senhor estava querendo mostrar que agora ele ia ter que entrar na casa de um impuro, que não pertencia à linhagem do povo de Deus. Só estou mostrando isso para os irmãos compreenderem. Posteriormente, os irmãos, quando o evangelho se alastrou entre os gentios, de repente tinham igrejas que eram só de gentios. Aí saiu os judaizantes lá de Jerusalém, onde Paulo saía pregando, ele saiu atrás, querendo que ensinar toda a lei conforme a tradição judaica. E aí, depois, no Concílio de Jerusalém, ficou definido, né, que nós, de origem gentia, não precisava mais estar cumprindo aquela lei. Senhor Jesus. Mas a síntese, nós precisamos perceber o que o Senhor está falando ali no monte. Nós somos esses que estão vivendo entre pessoas impuras, mas nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E nós somos aqueles que vão contatar essas pessoas. Como? Às vezes fazendo a simples pergunta que os irmãos têm nos ensinado: posso orar por você? E aquela pessoa que às vezes estava totalmente fechada aos caminhos do Senhor, abre o coração. Fala: pode. Aí você pergunta, né? Você tem algum motivo especial? Porque às vezes a pessoa ela precisa ser ajudada. E nós vamos ensinar essa pessoa a invocar o nome santo do Senhor. Irmãos, nós não éramos povo de Deus. Nós fomos introduzidos como esses animais impuros. O Senhor nos purificou. O sangue dele nos lavou. E fomos qualificados a nos tornarmos filhos de Deus. E o Senhor hoje quer que nós produzamos frutos. E os frutos, eles vêm através de cuidado. Planta uma bananeira lá e não vai preocupar em ela ter adubo e água. Por que todo mundo lá na roça planta bananeira
no fundo do quintal, onde vai lá a água da pia. Vocês já repararam isso? A gente está lavando ali a louça e a água ali da pia vai para onde? Para a bananeira, porque ela é uma planta que precisa de cuidado, de água. Nós precisamos do cuidado da água da vida todos os dias. Mas se também a terra não for fértil, mesmo tendo água, não vai produzir. Precisa de ter os tratos adequados, irmãos. O Senhor hoje, Ele nos chamou e Ele quer que nós produzamos frutos. Mas não fique desanimado. Ele sabe a nossa origem e Ele, ao mesmo tempo, Ele quer nos dar do teu Espírito. Para isso, nós precisamos nos humilhar e buscar a palavra dele sempre. Nós temos sido muito ajudados, nós temos tido oportunidade de ouvirmos todas as manhãs, a lermos o nosso alimento diário, a congregar junto com os irmãos. Eu tenho sido muito ajudado, irmãos, usando o YouTuber. Eu ali clico no IVPT, Instituto Vida para Todos. Quantas mensagens preciosas! Às vezes a gente está fazendo ali algum serviço doméstico. Ontem mesmo eu precisava ralar uns limões e era um saco grande. E eu fui ralando, depois eu vi a mensagem toda ali, ralando, um a um. Às vezes você tem uma trouxa de roupa para lavar, põe ali no seu celular. E se você tiver uma TV que pega o Wi-Fi, você pode pôr na TV, põe bem alto para todo mundo escutar, né? Não, vai devagar, que às vezes vai incomodar alguém do lado, né? Mas nós precisamos aproveitar essas oportunidades, irmãos. O tempo do fim se aproxima. O tempo que o Senhor tem para nós é hoje. Eu, arrumando as coisas, eu vi uma foto da minha família, quando um tio meu se formou. Então ali estava meu avô, minha avó, os tios, pai, todo, e a primaiada toda, contei 17 pessoas. Depois, por curiosidade, falei, quem está vivo? Fui contando. Contei. 8 já haviam morrido. Eu falei, se morrer mais um, vai ser a maioria, né? Eu falei, e quem será o próximo dessa turma aqui? Eu lembro, quando o meu tio Lourenço morreu, Lourenço Vestim, eu não estava, eu estudava fora na época, e
meu pai comentou com o meu irmão, você já reparou que tem muito tempo que não morre ninguém da nossa família? E esse tanto de velho, quem será o próximo? E meu irmão falou, o próximo foi ele. Irmãos, a gente pode pensar que o próximo vai ser dos mais velhos, mas tem muita gente que corta a fila. E o tempo que o Senhor nos dá é hoje. Vamos hoje procurar viver nesse caminho estreito, mas que produzam frutos. Vamos dar atenção ao falar profético. O Senhor tem sido rico para conosco. Vamos ter a atitude adequada para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor Jesus, nós ainda temos um tempinho. Vamos então fazer grupos de 4, 5 pessoas e vamos ruminar essa palavra. Amém?